Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é um novo tempo. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 9:2. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Hoje, quando o Espírito Santo falou novo tempo, eu pensando novo. O que é novo? O que se renova, né? É as misericórdias do Senhor. E novo para mim, quem faz novo nas nossas vidas é Deus, né? E quando fala do tempo, eu tenho pedido para o Senhor para eu saber contar o tempo, né? E viver o tempo, né? Saber viver o tempo do Senhor. E quando fala do tempo, o Senhor aí foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração. O tempo é hoje. E quando ele fala novo tempo, é novo, é tudo novo. E foi tão interessante, né, que quando o Senhor me pega aqui, levou eu a meditar esse versículo, e quando fala ali, ó, pavor e medo, né, de vós virão sobre todos os animais da terra. Por quê? Porque antigamente tinha o domínio, né, antes do dilúvio. Depois você lê toda a história aqui, você vai entender que foi quando, né, Noé, ele construiu a arca, e depois do dilúvio, o Senhor faz uma aliança com ele, e aí fala para ele multiplicar, né? Mas aí olha que interessante, quando o Senhor começou a me falar da aliança, né? A aliança fala de compromisso, né? E aí, quando fala aqui da aliança de Deus com Noé, é Deus fazendo um compromisso com Noé. E aí, quando Deus falando aqui com ele, foi quando o Espírito Santo, né, ministrou meu coração bem nessa parte. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo, é o Senhor falando tudo. Tudo é tudo. Olha que interessante isso. E serão, ó, nas vossas mãos ele nos entrega, ou seja, entrega tudo pra gente. E quando o Senhor falou isso, eu achei tremendo. Porque, olha, ele tá falando, né, um novo tempo, e ele tá falando tudo eu te entrego. Né? E aqui fala de tudo. E quando ele falando, né, aqui comigo da parte, né, do novo tempo, e aí pensando ontem, né, ele falou do transbordo, ou seja, ele tá transbordando na nossa vida. Agora ele tá fazendo uma aliança conosco pra gente multiplicar, porque o transbordo é pra gente transbordar em outros, pra gente multiplicar. E quando ele fala do novo tempo, é assim, é tudo novo. É novo, é um tempo que você vai viver, é como, vamos dizer, é uma nova estação. E aí, quando ele falando, né, eu fiquei pensando, olha, ele transbordou na nossa vida, né, e hoje ele tá falando, olha, agora é um novo tempo, tipo, vai multiplicar o que eu já transbordei em você. É isso que o Senhor tá falando pra gente hoje. E aí, ao mesmo tempo, ele tá, né, reafirmando a promessa dele. Tudo eu te entrego. Tudo. E quando ele fala, né, tudo ao mesmo tempo, ele também tá lembrando de algo. Ele fez uma aliança com a gente. Então, a gente não pode quebrar essa aliança com ele. Porque aí, quando a gente continuar, né, se a gente continuar com a aliança, o que é quebrar aliança? Quebrar aliança é a gente desobedecer, né, fazer o que desagrada a ele. E aí, naturalmente, você vai agradar o diabo, porque se você fizer as coisas que agradam o diabo, você vai desagradar a Deus, e isso você vai estar quebrando a sua aliança com o Senhor, né? A gente vai estar quebrando a nossa aliança com o Senhor. Então, ele fala da aliança, né, que ele fez com Noé, e hoje ele está falando da aliança que ele está fazendo comigo e com você. E ele está falando, vai e multiplique, né? Depois você lê todo o contexto, você vai entender, ele fala, vai e multiplique. E ele já está falando, estou te dando tudo. Tudo eu estou entregando nas suas mãos. E aí, quando eu fiquei pensando, né, muito forte isso, e ao mesmo tempo é maravilhoso você saber que você vai viver tudo novo, e já chegou esse tempo. Quando ele falou hoje, né, novo tempo, chegou esse tempo.
é hoje, para a gente viver o novo tempo e transbordando. Então, que a gente continuar com a aliança com ele. Por que ele fala da aliança? Do compromisso, da gente honrar ele, da gente obedecer, da gente viver o propósito, da gente mostrar a semelhança dele, da gente ensinar o que ele tem ensinado para nós, né? E como que a gente vai continuar com essa aliança? Como que a gente vai continuar sendo fiel a ele? Porque a aliança fala de fidelidade. Então, como que a gente vai continuar? Caminhando com ele, através da oração, da palavra, né? De viver os princípios dele, praticar, porque não dá só, não adianta nós só lermos a palavra e não praticar. E eu confesso que eu falo que o praticar é mais difícil, né? Porque ler, falar, né? Mas o praticar não é tão simples, né? E é o preço que a gente precisa pagar, mas é valioso. É valioso porque a gente continua com a nossa aliança com o Pai. E aí a gente tem a certeza que Ele está nos direcionando, que o Espírito Santo está em nós, está nos guiando a viver o propósito dele aqui e sabendo também que a gente está com a salvação garantida para ir para morar no céu com Ele. Então, essa aliança não pode ser quebrada. A gente não pode quebrar. Então, como que a gente não vai romper essa aliança? Como que a gente, né, não vai perder essa aliança? É andando com ele todos os dias, é caminhando todos os dias, é orando, né? Da oração sem cessar, é a gente buscar ele todo dia, é a gente pedir para ele nos orientar, né? Tá falando todo o tempo o Espírito Santo, me mostra, né? Me mostra o caminho, não me deixa se perder, tá todo o tempo. E aí, quando hoje o Senhor falando é um novo tempo, eu já imaginei assim, como se eu estivesse entrando lembrando do jardim. Lembra que ele fala do jardim, pra gente ir lá, desfrutar, né? Lembrando quando ele contou da história, né, que ele fez lá no início de Gênesis, falando, né, que ele fez primeiro o jardim, depois ele formou o homem, que foi Adão, né? Então, quando ele fala, né, falando agora hoje do novo, o que eu imagino, né? Um novo tempo. É como se eu estivesse entrando no portão de um jardim, tudo para desfrutar. E ele falando, ó, tudo é seu. Tipo assim, tudo é seu. Mas lembrando que a gente tem uma aliança com ele, a gente vai desfrutar tudo, mas sempre segurando na mão dele. Sempre dependendo dele, porque em tudo isso, lembra onde ele falou, né, sobre a inveja, sobre o inimigo não vai querer que você viva isso. E aí, lembrando que quando a gente fala, né, vai existir a inveja, não precisamos focar nisso, porque o Senhor, ele já fala que ele é nosso juiz, que ele é nosso advogado. Então, a questão, né, da inveja, deixa isso com Deus, entendeu? Desfruta do jardim, né, fica atenta à voz dele, pra gente, né, não fazer como a Eva, né, perder, ou seja, pecar, né, e esse pecado já tá, né, já vem, então a gente tem que estar todo o tempo vigiando, porque o inimigo, ele vai fazer a gente perder de viver o novo tempo que o Senhor está dizendo hoje pra gente, o novo tempo chegou. Então, que você também possa desfrutar desse novo tempo, transbordando, multiplicando na dependência do Senhor. Que Ele continue nos guiando. Eu vou fazer uma oração agora, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por esse maná, dizer muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. E eu creio, Pai, e a minha oração é essa, que da mesma forma que eu já tenho falado, Pai, que eu quero continuar com a minha aliança com o Senhor, que cada um também, Senhor, faça esse compromisso de ter uma aliança com o Senhor, de permanecer aliança com o Senhor, porque sabemos, ó Pai, quando o Senhor fala do novo tempo, há bênçãos chegando, a promessa sendo cumprida, a transbordar mais ainda, a gente vivenciar coisas que a gente nem imagina que o Senhor tem para nos entregar, mas que nesse momento, Pai, nós colocamos a nossa fé em Ti, Pai, a viver
a ter o momento, ó Pai, de saber que e tudo isso é o Senhor que está nos proporcionando, mas que nós possamos, em primeiro lugar, Pai, te agradecer e colocar o Senhor a desfrutar junto com a gente, a nos direcionar e dizer o tempo de cada coisa para a gente vivenciar contemplando, ao mesmo tempo te dando glória e não parar de fazer o teu propósito, Pai, porque há um novo tempo, mas há um novo tempo da gente continuar vivendo o teu propósito, de concluir o que o Senhor tem entregue para nós, para cada um de nós, que possamos continuar te obedecendo, fazendo a tua vontade e vivendo, Pai, cada dia um novo tempo, porque se continuarmos caminhando com o Senhor, e esse é meu desejo, Pai, de eu continuar caminhando na obediência do Senhor e que cada um também continue na obediência para viver todos os dias a novidade do Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, boas novas, o Senhor tem boas novas para nós. E se continuarmos com o Senhor, nós teremos boas novas e também moramos, Pai, na eternidade contigo, porque eu creio que a melhor boa novas do Senhor é a gente estar na tua glória junto contigo, desfrutando de tudo. É assim a minha oração, Pai, que o Senhor seja com cada um, abençoa cada um, fortalece, Pai, coloca anjos, porque sabemos que quando recebemos algo do Senhor há um levante para querer fazer nos entristecer, mas Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, que possamos lembrar em todo o tempo que a alegria do Senhor é a nossa força e que estamos vivendo um novo tempo, que agora as coisas novas já ficaram e que agora é um novo tempo com o Senhor. Assim é a minha oração, eu te louvo e te agradeço, no nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha e abençoe outras vidas, para elas também viverem um novo tempo e caminhar com o Senhor, tá bom? Tchau.